Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aí a mais uma transmissão, uma live que nós estamos sempre proporcionando para você. Vamos orar a Deus. Querido e bondoso Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade, onde nós viemos te agradecer pelo dia de hoje, pelo dia que tu nos proporcionou hoje, pedir a armadura de Deus para cada um de nós, permitindo, Senhor, que o teu Espírito Santo tome o controle, subjugue a nossa carne e no final do dia, ou então, desde o início, em todo momento, o nome de Jesus seja revelado e glorificado. Muito bem, vamos lá então. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado por você estar aí na nossa live. Eu vou pedir para você fazer o triplo C: curtir, comentar e compartilhar. É muito importante ter você aí do outro lado, e quando você assim faz, a plataforma oferece o mesmo conteúdo que você está assistindo para outras pessoas. Então, desde já eu vou pedir também para você se inscrever no canal. Se inscreva no canal Pregador Fagundes e vamos lá. É muito importante. Deixa o seu joinha. Vamos lá. A palavra do Senhor diz, e aí eu trouxe aqui o seguinte tema, né? Quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar que o Senhor pudesse livrar Daniel da cova dos leões? Quem poderia imaginar? Nós vamos ver aqui uma história de trama, de conspiração, onde Deus levanta um homem e projeta esse homem, né, no reinado de Dário, e ele se torna uma das pessoas, se não a mais importante, da administração dos medos persas. Consequentemente, ele também faz parte do governo grego. Este Daniel é falado por Ezequiel, lá no capítulo 14, como um dos notáveis da palavra do Senhor. Tanta era a presteza, a dedicação, a unção que tinha na vida de Daniel, que Daniel desenvolvia ali as suas funções no reinado de Dário com maestria. Era um homem de Deus, usado por Deus, tinha os dons do Espírito Santo, tinha a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, era um homem extremamente usado nas mãos do Senhor, e embora fosse um governo gentílico, como assim podemos afirmar, segundo a palavra do Senhor, este personagem chamado Daniel, que o seu nome significa Deus é meu juiz, esteve ali nos reinados de Nabucodonosor, de Beltesazar, de Dário e por fim no reinado de Ciro. E nós vamos ver aqui essa trama, né? Essa trama que se levantaram contra o homem de Deus. Eu coloquei ali o versículo, versículo 16 para fazer base da nossa contextualização, que diz assim: então o rei deu ordens a eles e prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo que o teu Deus, a quem serve todos os dias, haverá de te livrar. Bem, diante das probabilidades, não tinha nenhuma solução. Quem fosse jogado na cova dos leões, certamente não sairia dali. Não eram poucos leões, eram leões famintos, e eles ficavam à mercê da comida, eles ficavam dias sem comer, justamente para que o transgressor, quando jogado ali, fosse imediatamente devorado, destruído, e então
Não era uma situação difícil, era uma situação extrema para Daniel, mas em nenhum momento Daniel retrocedeu ou negou a sua fé. Bem, no capítulo de número 6, o governador, né, o rei Dário, ele colocou Daniel entre os 3 que governavam todos os outros 120 sátrapas, governadores, líderes, para que tivessem o domínio e o controle de toda a terra do rei, para que não houvesse dano, e Daniel se destacou entre eles. Logo, ao se destacar, Daniel arrumou problemas, né? Porque é sempre assim. Quando alguém se destaca, sempre tem alguém com ciúme, sempre tem alguém com inveja, que não quer o bem dessa pessoa. Mas Daniel era crente de verdade. Aí aqueles homens, e eu quero aqui citar o versículo 6, é importante nós entendermos bem a palavra do Senhor, né? Que diz assim: aqueles supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram conversar com o rei, dizendo: ó rei Dário, vive para sempre. E aí eles tramaram um plano em que ninguém poderia fazer petição nenhuma, dirigir-se a outro Deus que não fosse ao rei Dário, aos deuses de Dário, e porque eles sabiam, né, no versículo de número 5 diz que eles não conseguiriam destruir, eles não conseguiriam derrotar a este Daniel, se não fosse de acordo com aquilo que Daniel vivia, que era uma vida de adoração, uma vida de oração, uma vida de temor ao Senhor. Daniel era crente de verdade. Eles estudaram e eles disseram: vamos destruir Daniel naquilo que ele tem a ver, né, com a sua crença, com seu Deus. Vamos fazer uma armadilha e vamos destruir esse personagem, esse Daniel. A Bíblia fala que esses homens, né, esses conselheiros, esses sátrapas, esses governadores, e aí perfazendo a quantia de 122 homens que se levantaram contra Daniel. Daniel estava lá, era supervisor deles todos, e de repente todos, num motim, se levantaram contra Daniel, tramaram uma lei, persuadiram o rei a fazer uma lei, e pegar ali Daniel e sacrificar a este notável Daniel. Fizeram a lei, né? O rei caiu na armadilha daqueles homens, e aí foi promulgada a lei, e diga-se de passagem, quando existe a lei tem que ser cumprida. O rei não podia dar volta para trás, estava ali o selo dele, né? A autoridade dele estava implícita, implicou a sua autoridade, e ele não poderia dar para trás. Mesmo tendo simpatia, mesmo ele tendo admiração por Daniel, ele, ao cair nesse engodo, ele não pôde dar para trás, e ali, então, tivemos todo aquele desfecho. E aí a palavra do Senhor fala que depressa, né, quando eles descobriram que Daniel, ao saber da lei, foi orar, e Daniel orava 3 vezes ao dia, com o rosto voltado para Jerusalém. Eles investigaram, eles viram, e depressa foram levar a notícia para o rei, para eliminar a este Daniel. Bem, o rei, então, no versículo de número 16, mandou que jogasse Daniel na cova dos leões. Bem, a Bíblia diz que o rei ficou pesaroso. Existe uma palavra na Bíblia, James, que diz assim: o rei, com sofreguidão e tristeza, mandou que Daniel então fosse jogado na cova dos leões, e o rei ainda falou: pode o teu Deus te livrar, Daniel. O rei não dormiu aquela noite, e ao amanhecer correu à cova dos leões para ver o que estava acontecendo com Daniel,
o que estava se passando ali. E então Daniel falou: vive, ó rei, né? E aí Daniel glorifica a Deus. Daniel é retirado da cova dos leões. E eu quero ler para você o versículo de número 24, que é o resultado de todos aqueles que injustamente se levantam contra os homens e as mulheres de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: entre mentes, por ordem expressa do rei, todos os homens que tinham acusado Daniel foram lançados na mesma cova dos leões, junto com as suas esposas e filhos. Bem, veja, houve uma trama bem arquitetada, e usaram da lei, usaram da religiosidade, usaram da adoração, da comunhão que Daniel tinha para com Deus, tramaram e jogaram Daniel na cova dos leões. Bem, todo aquele que se levanta contra um cristão notável, vamos usar essa palavra, injustamente, acaba ficando no lugar, na sentença que desejaram para o cristão. Veja, foram lançados aonde estava Daniel. Observe, foram lançados na mesma cova. Aquelas 122 pessoas, as suas 122 esposas, e perfazendo aqui uma estatística, no mínimo um filho para cada casal, 122 filhos. São 366 pessoas lançadas naquela enorme cova, com aquela quantidade enorme de leões. Porque diz a palavra do Senhor que antes mesmo que eles pudessem chegar ao fundo da cova, os leões já haviam estraçalhado a todos. Veja o quão sinistro era a intenção daquelas pessoas de destruir um crente, de quão maldosa a sua intenção de prejudicar, de eliminar um cristão. Veja, tinha muito leão dentro daquela cova. Para ser lançados todas aquelas, no mínimo 366 pessoas, não podia ter meia dúzia de leões. Tinha muito leão. E olha a maldade, a voracidade com que aqueles homens tinham contra Daniel. Pois bem, pelas mãos de Daniel, Daniel não pôde vencer. Daniel venceu com o poder dos joelhos. Ele foi orar. Quando apareceu a adversidade, quando apareceu o confronto, quando apareceu a trama, quando apareceu todo aquele universo, porque Daniel percebeu que era uma quantidade de gente contra ele, quando ele só queria o bem daqueles mesmos. E o resultado disso tudo, por causa daquele levante contra um homem de Deus, o rei Dário se converteu. Nós temos aí o rei Nabucodonosor, que se converteu. Nós temos aí o rei Dário, que se converteu. E mais tarde nós temos também o rei Ciro, que se converteu. Pelo testemunho desse homem notável, chamado Daniel. Aí a palavra do Senhor diz, eu quero encerrar aqui essa prática, lá no versículo de número 28, tudo do capítulo 6. Assim, Daniel prosperou grandemente durante o período de Dário, e mais tarde prosperou grandemente também no reinado de Ciro, o persa. Bem, meus irmãos, quem poderia imaginar que alguém escaparia da furiosidade dos leões? Quem poderia imaginar que alguém sairia daquela cova? Quem poderia imaginar que os acusadores ficassem no lugar do acusado? Quem? Aí
eu quero trazer aqui para você essas duas imagens aqui, que eu gosto muito, tá? Essa primeira imagem aí que você está vendo é a imagem mais usada para divulgar o cenário de Daniel na cova dos leões. Nós temos aí os leões cercando Daniel e Daniel olhando para o alto, né? Olhando ali na direção do sol, da janela, olhando para cima, porque Daniel era um homem espiritual. Aí, a segunda imagem que eu quero trazer aqui para você, eu gosto muito dessa ilustração, que é a ilustração, é apenas uma figura, mas aqui a gente pode imaginar, o anjo fechou a boca dos leões. Diz no capítulo 6, o Senhor mandou um anjo fechar a boca dos leões. Aí você imagina aquelas pessoas, os algozes, sendo jogados lá. O rei manda retirar Daniel. Tiraram Daniel de lá. Enquanto estão retirando Daniel da cova dos leões, embora o rei não viu o anjo estava ali dando a guarida, dando a proteção, guardando a retaguarda de Daniel. Ao ser retirado Daniel, quem é que sai da cova dos leões? Quem é que sai da proteção de Daniel? Daniel agora está resguardado pela autoridade do rei, que se converteu. Mas quem é que sai agora do cenário? O anjo. O anjo sai e os leões ficam à vontade para devorar aquela quantidade de gente que foi jogada ali. Bem, meus queridos, aí está a palavra do Senhor. Eu quero dizer para você que está aqui, que ficou até o final, lembre-se, o Senhor, Ele pode sim te livrar da cova dos leões. O Senhor, Ele vê a trama que podem estar tramando contra você, ou que irão tramar, ou que já tramaram. O Senhor vê todas as coisas. E se você é crente, você é cristão de verdade, leva a sua vida em oração, pode ter certeza, o Senhor vai te dar o livramento. O Senhor vai mandar o anjo dele, para que você seja guardado de todo mal e Jesus seja glorificado por causa dessa ação. Você ficar livre dos seus algozes, mais uma vez. E quem tentou, e quem quis a sua derrota, pode, eu não estou dizendo que vai ficar, porque nós estamos na dispensação da graça. Mas quem quis a sua derrota, pode ele ou ela tornar-se um derrotado. Quem poderia imaginar? Hein? Quem pode dizer que o Senhor está enviando livramento para você? Obrigado. Você ficou até o seu final. Está aí o endereço da nossa igreja, os nossos horários de culto, tá? Deus abençoe. Você é muito